no sexto semestre, né? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Algumas coisas mudaram, né? Vocês sabem que esse é o nosso novo normal, né? Não sei quando as aulas presenciais recomeçam, mas... Ai, deixa eu só fazer uma fotinha. Todos aqui. Uma foto nova. Então, é assim, né? Esse semestre, provavelmente, ele seja dessa forma online. Então, assim, a gente não tem mais desculpas para o aluno que, sei lá, está com problema de internet, né? Com a tecnologia, porque eu acho que a faculdade já foi compreensiva com vocês, deu até um desconto, que é para vocês poderem investir nisso. Eu sei que muitos vão ter dificuldades em relação às suas cidades, mas assim, na medida do possível, né? Por isso que a gente deixa disponível o vídeo da aula depois, mas na medida do possível, eu gostaria muito de ter a participação de vocês nas aulas, tá? Nossas aulas vão ser sobre uma matéria super importante que vocês vão utilizar muito na prática, que é a responsabilidade civil, tá? Tem muitos alunos que gostam, quando chegam lá no nono, de escrever sobre isso, de fazer um TC sobre responsabilização civil, seja no abandono afetivo, seja, por exemplo, responsabilização civil de animais, pela guarda dos animais, né? Responsabilização civil por acidentes de trânsito, eu já tive alunos que se interessaram. Então, a nossa matéria, ao contrário do semestre passado, que era uma matéria um pouco mais técnica, né? Muitas normas do direito das coisas no código, né? Muito prevista ali no código que vocês viram, e muito atrelada ao que a legislação mesmo impõe sobre o, o direito em si, o direito de propriedade, né? Vocês viram que a gente ficou muito atrelado a isso, a toda forma de propriedade, móvel e imóvel. Agora não, é uma matéria bem mais dinâmica, responsabilização civil, ela existe tanto na esfera civil como na trabalhista, existe responsabilização civil no Código do Consumidor, nós vamos estudar também a responsabilização civil por dano ambiental, né, que é muito comum de acontecer, responsabilização civil pela guarda do animal, responsabilização civil em diversos campos, tá? Ela existe também por atos criminais, por crimes cometidos, isso pode resultar em responsabilização civil. Então, é uma matéria muito boa que a gente vai estar discutindo jurisprudência, e eu gostaria muito da participação de vocês nas aulas, tá? Seja ligando a câmera ou não, que eu sei que muitos não têm esse recurso, como o Robson falou, e outros estão, por exemplo, em outros afazeres, né? Mas eu gostaria que vocês participassem da aula. Então, agora eu vou apresentar para vocês o nosso plano de ensino desse semestre, tá? Gostaria que vocês guardassem certas datas, que são datas onde serão nossas formativas. E a minha formativa vai ser um pouco diferente nesse semestre, tá? Eu já vou trabalhar com vocês com esse recurso aqui, que é o recurso da aula telepresencial. Então, não vou mais pedir coisa digitada ou feita à mão, não vou pedir, né? Como vocês viram, quem está aqui na aula hoje já ganha a presença e não precisa fazer atividade, tá? E as minhas formativas também vão ser pela apresentação aqui online, tá? Eu vou dar 10 minutinhos para cada um, por isso eu destaquei 2 dias para falar sobre a matéria, certo? Sobre algum tema específico,
que eu vou passar na aula anterior, né? Na verdade, até o dia que a gente chegar na nossa avaliação, vai ser a matéria temática da nossa formativa. Então, como vai ser a formativa? Os 30 pontos nesse semestre. Vocês vão ter que se apresentar aqui por vídeo. Professora, quanto tempo? 10 minutinhos cada um, tá? Mas vai ter que falar sobre a matéria. Quem não fizer dessa forma, ou quem teve um problema, professora, eu não entrei na aula, vai ter que me provar por que que não entrou, como que não conseguiu, a internet na cidade não estava pegando, enfim, que daí não vai ter outra forma a não ser a apresentação, a participação aqui na aula, ok? Professora, eu me sinto tímido para ligar o vídeo, ou como o Robson falou, não tenho vídeo, não tenho essa disposição no meu celular. Tudo bem, fala por áudio, mas vai ter que falar nessa aula designada, tá bom? Então, é a primeira modificação. A segunda, como o Dr. Paulo já falou para todos vocês, participou da aula, está dispensado da atividade. Então, eu acho isso, assim, que ficou ótimo para todos, né? Que fica essa questão de ter que fazer atividade para presença. Então, hoje eu já vou ver os nomes aqui que participaram da minha aula, já faço a chamada, e vocês já estão dispensados da atividade, tá ok? Eu vou pôr aqui o nosso plano de ensino. Plano de ensino do Direito Civil 6. Então, já está postado lá, tá? Para vocês. Aliás, desculpem, plano de ensino não somos nós professores que postamos, é o Dr. Paulo, que passa para o representante de turma, que repassa a todo mundo. Então, vejam, no plano de ensino, a gente coloca tudo que vai ser tratado, né? Detalhadamente, em cada aula para vocês. E vejam lá a ementa dessa disciplina, ó. Conceitos de responsabilidade civil e penal, sentença penal transitada em julgado, responsabilidade contratual e extracontratual, ato ilícito, culpa, dano, nexo causal, excludentes da responsabilidade, responsabilidade por fatos de outrem, responsabilidade por fato das coisas e pela guarda dos animais, responsabilidade profissional médica e odontológica, responsabilidade civil nos transportes, responsabilidade criminal, responsabilidade por dano ambiental, responsabilidade no CDC e outras modalidades de responsabilidade. Sistema de avaliação vocês já conhecem, então a formativa que nós temos que dar e a avaliação bimestral. Guardem essas duas datas ou anotem quem tiver com alguma anotação aí próxima, né? 25/8 e 27/8, porque nossas aulas sempre são às terças e às quintas, tá? Então, a semana de 25/8 e 27/8 vão ser formativas. Eu vou questioná-los sobre questões objetivas e subjetivas do exame de ordem e de outros concursos, tá? Que são esses 10 minutinhos. Então, assim, avisem a todos e já fica aqui. Depois eu coloco um recado lá também no Moodle, tá? Que 25 e 27/8 eu os avaliarei oralmente. Serão avaliações aqui. Como eu falei, ninguém precisa aparecer, tá? Não tem problema se você não quer aparecer. Mas você vai ter que falar, pelo menos. Professora, entendi, assim, assim, assado. Certo? A gente elimina aquela coisa de ficar fazendo um monte de peça e tal. Eu vou questioná-los sobre alguma questão de concurso ou da OAB também, tá? Datas da avaliação formativa no segundo bimestre, 20/10 e 22/10. Também gravar essas datas.
Nossa avaliação bimestral é 15/9 e 17/11. E o exame final, 7/12, certo? Então, vejam, tem uma parte aqui no plano de ensino, depois vocês vão ver, onde a gente detalha o que será tratado em cada aula. É importante depois vocês darem uma olhada, ver se cada professor está seguindo o cronograma, tá, queridos? Eu procuro ser bem fiel e seguir a risco o meu cronograma, para vocês não ficarem sem conteúdo nenhum. Essas aulas telepresenciais não deixam a desejar para a aula. Claro que, professora, não é a mesma coisa. Eu sei que não é a mesma coisa, mas elas são tão válidas quanto em sala de aula, tá? Porque eu tô aqui para tirar dúvidas, o vídeo fica gravado para quem não pôde assistir, vocês têm o canal do WhatsApp para perguntar, vocês podem perguntar por aqui. Então, eu concordo quando o Dr. Paulo fala que nós não estamos deixando nada a desejar para o ensino presencial. Não sei se vocês viram a fala dele, que agora a gente vai ter aula certinho, não tem mais desculpa, nós vamos ter aula no horário normal. A aula das 19 às 22h30, tá? Então, assim, aquele que não quer assistir, daí problema dele, não quer fazer não quer participar aqui de ser dispensado da atividade, faz depois. Mas em termos de conteúdo, o conteúdo vai ser o mesmo conteúdo que a gente ministraria em sala, tá? Então, queridos, tá aqui todo o caminho aí que eu vou trilhar nessa disciplina da responsabilidade civil, conceito dela, pressupostos, ato ilícito, culpa concorrente, né, as excludentes de responsabilidade, dano moral, análises de casos, né, de responsabilidade civil, as excludentes. Tem alguns sábados que a gente abre para completar as 60, tem que ter ao final 82 horas aulas. Tá? Então, alguns sábados que a gente coloca aqui, mas que acabam sendo trabalhados durante a semana mesmo, porque vocês não têm aulas aos sábados. Tá? Então, todo tipo de responsabilidade que será tratada está aqui nesse plano de ensino, que eu lhes apresento agora, né? Que fica como sendo esse o nosso contrato para esse semestre, tá? Eu sempre falo que o plano de ensino... deixa eu admitir mais dois aqui. O plano de ensino, tá, queridos? Ele traça um norte do que o professor vai tratar. Vocês não podem dizer, eu não sei o que ele está falando, se ele está seguindo, por quê? Vocês têm um plano de ensino que é entregue todo início de semestre, tá? E é por meio desse plano de ensino que vocês podem cobrar desse professor se ele não falou de determinada matéria, certo? Então, vocês entenderam? Alguma dúvida que vocês querem perguntar sobre a minha avaliação nesse semestre? Vamos fazer aqui. O André está entrando. Bruno, Felipe, sejam bem-vindos. Né? Fico muito feliz de vocês estarem participando dessa aula, tá? Sejam muito bem-vindos ao sexto semestre. Eu espero contar com a participação de vocês maior nas aulas, porque vocês só têm a ganhar com isso, não precisam ficar se matando fazendo as atividades, se vocês estão acompanhando aqui a aula, ok? Achei muito acertada essa posição da instituição e do nosso coordenador com relação a isso. Então, esse plano de ensino, vocês não têm lá no Moodle meu, tá? Da minha parte. Vocês vão ter o Dr. Paulo que vai passar para vocês os planos de ensino de cada professor. Todo início de semestre, vocês têm esse plano do conteúdo. Aliás, queridos,
Olha só a nossa disciplina, ela é tratada no semestre inteiro, tamanha a importância dela. Hoje eu conversava com o professor Tiso, e essa disciplina Responsabilização Civil, que ele dá aula na Unopar, ele tem que tratar junto com as obrigações. Vocês lembram o tamanho que é a matéria de obrigações e contratos, que vocês tiveram também a tratativa toda num semestre. Na Unopar, ele tem que tratar tudo junto, num semestre só, obrigações, contratos e responsabilidade civil. Ou seja, como ele disse para mim, ele só consegue dar uma pincelada, não tem como aprofundar. Tá? Então, estejam certos de que vocês estão fazendo um excelente curso, não fiquem vendo se a grama do vizinho é mais verde do que a sua, porque vocês estão num curso top. Né? Para vocês terem uma ideia, a Unopar agora, praticamente outras faculdades aqui da região, praticamente adotaram tudo telepresencial. Os professores estão podendo dar 2 horinhas por semana só, que eles ficarão com essas aulas presenciais. Caso volte, 80% do curso de Direito de algumas faculdades se tornaram tele, tá? Enquanto que nós não, a gente está aguardando a possibilidade de retorno e vocês sabem que o curso da FAP é 100% presencial quando ele puder retornar, né? Então é isso, tá, queridos? Estejam certos sempre de que nós, como professores, daremos o melhor de nós, mesmo que à distância, para que vocês compreendam o conteúdo, para que vocês façam um excelente curso e vocês não sejam prejudicados em nada, tá ok? Alguma dúvida sobre a minha formativa? Então, como que vai ser? Chegou lá no dia da formativa, eu os aviso uma semana antes, pessoal, semana que vem é formativa. Como que vai ser? Eu vou pegar todos os alunos aqui que entraram, né? E vai ser por aqui, certo? A avaliação. Cada um vai ter seus minutos para falar, até 10 minutinhos, por isso eu marquei 2 dias, né? E aí vai falar sobre determinado ponto do conteúdo ministrado aqui, ok? E sobre questões de concurso que eu posso questionar também nesses 10 minutos. Acabou essa história de ficar um passando para o outro e fica, né, vocês reclamam, eu sei, de escrever tanto e tal, então vamos usar essa tecnologia a nosso favor, certo? Vamos então começar a nossa aula, queridos, sobre esse tema tão importante que é a responsabilidade. Então vejam lá, todos vocês já estudaram em semestres anteriores a questão do direito das obrigações e contratos. Vocês sabem que em direito das obrigações, vocês estudaram que nós somos cercados por obrigações contratuais ou não, né? Nós temos um dever geral jurídico de não prejudicar as pessoas, né? Naquele sentido de que a nossa liberdade termina quando começa a do outro. Então, nós não podemos prejudicar a outrem. E esse é um chamado dever jurídico geral primário, né? Nas obrigações, quando nós temos contratos, nós temos que cumpri-los. Não tem como nós não cumprirmos um contrato, a não ser por motivo de força maior, como está acontecendo agora na pandemia. Muitas pessoas estão negociando seus contratos de locação, tentando diminuir os valores por um período de excepcionalidade, né? Então, muitas vezes os contratos podem ser renegociados, com certeza, cláusulas rebus sic stantibus, né? Muitas vezes os contratos não podem ser cumpridos da forma em que eles estão por alguma situação nova que ocorreu,
que enseja a modificação da cláusula contratual, tá? Mas, regra geral, nós temos que cumprir deveres e obrigações. Então, vejam, existe uma máxima do direito romano, que até coloquei lá no início do material para vocês, que é... Até vou colocar aqui para vocês verem. Um minutinho. Primeiro detalhe, significado da responsabilidade. Se vocês pegarem um dicionário jurídico, tá? A responsabilidade... Deixa eu só... A responsabilidade é o dever de se responsabilizar pelo próprio comportamento ou pelas ações de outrem. É uma obrigação jurídica que resulta de desrespeito a algum direito, através de uma ação contrária ao ordenamento jurídico. Então, qualquer dicionário jurídico vai ter essa designação da palavra responsabilidade, tá? Que significa o quê? Que você descumpriu um dever jurídico primário, né? Respeitar a integridade de outrem. A partir do momento que eu agrido fisicamente uma pessoa, eu estou desrespeitando esse primado básico, que é o respeito à integridade física daquela pessoa. Então, eu tenho que responder por isso, ok? Portanto, no direito romano, como que era a máxima de Ulpiano? Né? Honesti vivere alterum non laedere, sum quic tribuere. São estes os preceitos do direito. Viver honestamente, vocês sabem que eu já até coloquei em prova, né, esse preceito geral. Viver honestamente, não lesar a outrem e dar a cada um o que é seu. Esse é um preceito máximo do direito romano que nós aplicamos até os dias de hoje. No nosso Código Civil, como que está designado esse preceito, esse dever geral de não prejudicar a ninguém? O artigo 186 do Código coloca lá para nós: aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então, o nosso código designa que se nós violarmos direitos e causarmos danos a outrem, estaremos cometendo um ilícito. Ou seja, a base nossa do nosso Código Civil atrela o conceito de responsabilidade ao cometimento de um ilícito. E esse ilícito está traduzido numa ação ou omissão voluntária, na negligência ou na imprudência, que nós estudaremos mais adiante o que vem a ser isso, tá? Então, vejam, dever jurídico primário, obrigação de não prejudicar ninguém. Todas as vezes que eu estiver falando de responsabilidade para vocês, nós tivemos necessariamente essa violação de um dever jurídico primário ou originário, que é de não prejudicar aquela pessoa. Todas as vezes que for violado esse dever jurídico primário, surge a responsabilidade. Então, professora, o que é a responsabilidade? Nada mais é do que o dever de reparar o dano cometido, tá? Nada mais é do que o dever de reparar o dano cometido. Vocês podem me perguntar, mas professora, então só haverá dano quando houver um ilícito? Não é bem assim. Muitas vezes a pessoa vai estar imbuída de licitude no ato. Um exemplo, tá? Ela desviou do pedestre e acabou acertando o muro
de um terceiro, né? Então, o que que aconteceu? A atitude dela foi lícita. Ela desviou para não atropelar o pedestre. Mas ela tem que reparar o dano, tá? Porque surge uma responsabilidade aí. Mesmo que a conduta dela tenha sido lícita, como ela causou dano a outrem, ela tem que reparar o dano. Ela pode depois ingressar com uma ação regressiva, né, contra aquele pedestre, ciclista, que apareceu na frente, na contramão, e acabou sendo o causador, o real responsável. Então, ela pode depois cobrar dele? Pode, mas o pressuposto da responsabilidade causou dano, tem que reparar, tá? Então, vejam bem, lá no material que eu passei para vocês, vocês têm que partir sempre desse pressuposto no estudo da responsabilidade civil, tá? Na diferença de obrigação e responsabilidade. Lembrar lá do direito das obrigações, tá? No direito das obrigações, o que que nós estudamos? Que a obrigação, ela é um ônus, um encargo, certo? É um dever jurídico originário. Toda vez que eu violo esse encargo que pesa sobre mim, eu vou ter que reparar o dano. Olha outro artigo super importante do nosso código que fala da reparação do dano também, que é o 389, tá? Vou lê-lo para vocês. O 389 diz assim: não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais os juros e atualização monetária, segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado. Então, veja, não cumprida a obrigação. Olha como o nosso Código Civil parte desse pressuposto doutrinário da violação de um dever jurídico originário, ou seja, o não cumprimento de uma obrigação. Então, o dano moral, quando vai surgir? Quando eu desrespeitei essa obrigação jurídica primária de não discriminar o próximo, não agredi-lo por ofensas, calúnia, difamação, né? Todas as vezes que eu faço isso, que eu violo a honra de outrem, vai surgir o dano moral, tá? Quando a pessoa é lesada, né, todo dano que não seja um dano patrimonialmente estabelecido, que seja na esfera moral, na esfera da personalidade. Dano moral, ele traduz a lesão a direitos da personalidade, aqueles direitos da personalidade que estão lá nos artigos 11 a 23 do nosso código, tá? Então, honra, direitos, por exemplo, de 11 a 23, deixa eu só passar aqui para vocês exemplos deles. Direitos da personalidade, ó, artigo 11. Os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo sofrer limitação, tá? Então, o que nós temos aqui? Ameaça ou lesão a direitos, por exemplo, a honra, a imagem, ao corpo, né, das pessoas, a integridade física, certo? Então, o nome, né, quando o nome da pessoa por alguma maculado por alguém, né, manchado por alguém, né, então a gente pode, por isso que existem as ações por indenização por dano moral, quando o nome é indevidamente colocado no Serasa, tá? Tudo isso a gente vai estudar no decorrer do curso, ok? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Posso prosseguir? Estão entendendo?
Então, veja, o campo da responsabilidade, André, pessoa jurídica também. A pessoa jurídica também é passível de indenização por dano moral, tá? Vamos pensar aí uma pessoa jurídica que teve a imagem, né, de repente sofreu algum dano aliado à sua, que esteja atrelado, André, à marca, o nome, o seu bom nome no mercado, tá? E isso é passível de dano moral, sim. Vamos pensar que nessa história de concorrência, né? Alguma outra usurpa-se do seu nome ou age com concorrência desleal. Tudo isso gera dano moral à pessoa jurídica. Então, ela é passível, sim. Ok? Que mais que nós precisamos saber dessa teoria geral da responsabilização civil, queridos? Vamos adiante, então. Existe um autor chamado Lawrence, é um dos clássicos do direito civil, tá? Que ele dizia o seguinte, que a responsabilidade costuma ser a sombra da obrigação, né? Nessa ótica que eu falei para vocês, de violar deveres jurídicos primários, ou seja, violarmos obrigações que nós temos de respeito a outrem, de não violar direitos de outrem. Então, Lawrence dizia que a responsabilidade é a sombra da obrigação. Sempre que nós quisermos saber quem é o responsável, teremos que identificar aquele a quem a lei imputou a obrigação, porque ninguém pode ser responsabilizado por nada sem ter violado um dever jurídico pré-existente, como no artigo 389 que eu acabei de ler para vocês, né? Ele já começa assim, não cumprida a obrigação. Então, não cumprida a obrigação, responde o devedor. Ok? Eu coloquei para vocês no material uma jurisprudência super interessante que traduz isso, que traduz que as pessoas que não têm um dever jurídico primário, né, ela não tinha uma obrigação primária, ela não responde civilmente. Olha que interessante essa jurisprudência que eu coloquei para vocês, do RESP 1122-547, ministro Luiz Felipe Salomão, um ministro muito, ministro bem cogitado no STJ, tá? As jurisprudências dele, da turma dele, são ótimas, né? E olha o que ele colocou. Marido traído moveu uma ação de indenização por dano moral em face de cúmplice, ou seja, em face do amante, certo? Da esposa. Mas o pedido foi julgado improcedente, porque este, o cúmplice, não tem o dever jurídico primário da fidelidade conjugal, apenas à esposa. Então, olha que jurisprudência interessante, ó. O ministro Luiz Felipe Salomão entendeu o seguinte: o cúmplice de cônjuge infiel não tem dever de indenizar o traído, uma vez que o conceito de ilicitude está imbricado na violação de um dever legal ou contratual, do qual resulte dano a outrem. E não há no ordenamento jurídico pátrio norma de direito público ou privado que obrigue terceiros a velar pela fidelidade conjugal em casamento do qual não fez parte. Né? Então, o que o ministro entendeu? Que, nesse caso, o amante ele não tem dever nenhum de fidelidade, quem tinha é a esposa. O réu, ele disse, ó, é estranho a relação jurídica existente entre o autor e a sua esposa, da qual origina-se o dever da fidelidade, mencionado no artigo 1566 do Código Civil. De outra parte, não se reconhece a solidariedade do réu, ou seja, que o amante responde junto com a esposa por danos morais.
tá? Se alguém tem que responder, é a esposa, porque ela é que violou o dever jurídico que está imbricado no matrimônio, que é o dever da fidelidade. Entenderam? É muito importante para vocês entenderem isso. Não havendo violação de uma obrigação primária, não haverá responsabilidade, que é a obrigação secundária. Todas as vezes que nós falarmos de responsabilidade civil, nós estamos falando de uma obrigação secundária, uma obrigação sucessiva, que decorre da violação de um dever jurídico primário, ok? Temos que pensar também que a lei é que determina as responsabilidades, tá? A lei é que vai dizer quando cabe dano moral, quando cabe indenização civil por danos materiais. Nós vamos estudar essa diferença, né? Temos o dano material, o dano moral, nós temos o dano estético, o dano existencial, né? Então, assim, temos várias espécies de danos que hoje são passíveis de indenização. Se vocês me perguntarem, professora, as indenizações no Brasil, como são? Pífias, tá? Infelizmente, as nossas indenizações são muitas vezes aquém do que realmente a pessoa necessita e do que realmente ela foi lesada, né? Para vocês terem uma ideia, né? Aquela situação que aconteceu em Brumadinho, né? Eu estava vendo algumas indenizações perto, né, do que a pessoa ali sofreu, né? 120 mil reais por danos morais, né? A pessoa perdeu a família toda ali, então é pouco, né? Perto do que a gente tem nos Estados Unidos, uma indenização dessa seria violenta, certo? Por dano ambiental, quando existe ali no caso, né? Vocês viram aquela situação da cervejaria Baker? Ainda nem tivemos as primeiras indenizações, mas são valores também certamente aquém do que do dano realmente que a pessoa sofreu, né? Tem pessoas que, por causa daquele ato, daquele ilícito, vão ficar a vida toda com tratamento médico, questão de mobilidade física, né? Necessitando de ajudas e tudo mais, tá? Muito embora os valores nossos a título de indenização, eles sejam de livre arbitramento do julgador, tá? Então, é o juiz que fixa a indenização por seu livre convencimento motivado diante do caso concreto. Ele também tem que fixar, muitas vezes, o dano estético, né? Então, se a lesão causou deformidade, como no caso da Baker, causou afeamento na vítima, causou deformidade, algumas pessoas ficaram com problema, né, físico. Então, o juiz tem que fixar também uma indenização por dano estético, certo? Dano existencial. O que é o dano existencial? É um tema novo, muito bacana para tecer. É o dano que ceifa a vida da pessoa, né? Então, se a pessoa, por exemplo, tinha planos, tinha uma faculdade pela frente, como vocês, para fazer, de repente, por aquele ato ilícito cometido, ela não vai poder mais realizar os seus sonhos e tudo mais, constituir família, é uma pessoa que teve todos os seus sonhos ceifados por causa daquele ilícito cometido. No direito do trabalho, por exemplo, para vocês terem uma ideia, é muito aplicado o dano existencial, quando o trabalhador faz muitas horas extras, dedicou sua vida à empresa, não conseguia estudar porque trabalhava à noite, trabalhava sol a sol, e aí os juízes do trabalho fixam o dano existencial, tá bom? Então, tem
mas várias espécies de danos que a gente vai estudar no decorrer das nossas aulas e de que forma que eles são aplicáveis. Que eu queria dizer a vocês? Na nossa matéria é muito importante a jurisprudência. Tá? O direito civil, da responsabilização civil, é muito dinâmico. Então, a gente encontra muitas soluções jurídicas através da jurisprudência. Por exemplo, tivemos esse caso da Baker, é recente, então vai ter jurisprudência sobre isso, jurisprudência sobre overbooking, né? Não pode, por exemplo, as companhias aéreas venderem mais passagem do que elas têm de assento no avião. Já tem jurisprudências recentes de que o overbooking é ato ilícito, né? A prática de overbooking. Então, ela vai se modificando o tempo todo. Para vocês terem uma ideia, nós tínhamos muitas ações, antigamente, de indenização por fila de banco, né? Até eu recomendo a vocês seguirem, não sei se vocês têm Instagram, mas procurem seguir no Face ou no Instagram o Migalhas, tá? Migalhas está sempre trazendo as indenizações recentes que o STJ tem fixado. E eu vi uma decisão semana passada de que a fila de banco não... Uma das turmas do STJ entendeu que o atraso em fila de banco não gera mais indenização. Certo? Por quê? Partindo do pressuposto do ilícito. Tá? O STJ tem entendido que esperar na fila de banco trata-se de mero aborrecimento do cotidiano. Nós tivemos o semestre passado, queridos, esse eu não sei como é que está com relação a esse tema, que eu sempre oriento também os alunos, tá? Na área de responsabilização civil. Nós tivemos um aluno que escreveu sobre os limites entre o mero aborrecimento e a indenização e a responsabilização civil. Ele trouxe vários julgados de que quando for mero aborrecimento, não gera indenização. E ele, inclusive, tratou um aluno do 10º passado, né, ele tratou das filas de banco. Ele citou como exemplo, né, que mesmo havendo lei, tem lei estadual do Paraná, no sentido de que eles têm que atender em, no máximo, 30 minutos. No entanto, nós temos um pressuposto da responsabilização civil, que é o dano. Então, se a pessoa sofreu um mero dissabor de estar na fila, não vai gerar responsabilização. Agora, se ela sofreu um dano decorrente disso, aí gera, que seria o caso, por exemplo, de pessoas que vão chegar no trabalho, podem levar uma advertência, perder uma consulta médica que ela tinha programado há não sei quanto tempo, e aí, por causa da fila de banco, ela perdeu essa consulta, tá? Foi advertido no trabalho, aí gera responsabilização. Mas, caso contrário, não gera mais. Outra dúvida que as pessoas sempre têm, que vão questioná-los, né? O nome no Serasa, em tempos de pandemia. Veja, o nome, a negativação, só quando ela for indevida, gera indenização. Tá? Quando que ela é indevida? Quando, por exemplo, você nunca teve o nome assim, né? Nunca foi negativado. Aí você é negativado e você fez a negociação. Eu tive um cliente, por exemplo, que fez a negociação com o banco, foi atrás e tal, e depois ele descobriu que 6 meses depois o banco mantinha o nome dele lá, tá? No rol de negativados. Então, mesmo ele tendo negociado a dívida e tudo mais, não foi tirado o nome dele, que eles têm 5 dias para retirar o nome da negativação, certo? E o STJ já decidiu que quando o cara é devedor contumaz, tem, por exemplo, várias negativações no Serasa, já do banco X, Y, Z, aí vem a quarta. E aí te procura, vamos supor, um advogado para ingressar com a indenização.
não vai ter direito. Tem uma súmula do STJ que diz que o devedor contumaz, aquele que já está inscrito em várias negativações no Serasa, não vai ter aí o direito à indenização, tá? Porque, lógico, como é que ele vai provar o prejuízo se ele já, inclusive, ele já está negativado por vários outras questões, né, bancárias, sei lá, de outros problemas que ele teve. Então, vocês têm que ter muito cuidado com isso, porque o cliente acha que ele é dono da razão, que ele tem direito a tudo que é tipo de indenização, e não é bem assim, ok? É muito recorrente no escritório de vocês, ou se vocês forem consultados por parentes, é muito recorrente vocês serem indagados sobre responsabilização civil, tá? Muita gente que pergunta, colegas, parentes, né? Eu tenho direito e tal, né? E aí vocês vão ter que, diante do estudo aqui das nossas aulas, saber bem certinho se tem responsabilização civil ou não. Se preenche os pressupostos. Nós vamos estudar que são 7 pressupostos, requisitos para ter direito à indenização. Caso contrário, não tem direito, tá? Então, tem que ter cuidado com isso. Muitas vezes, nós vamos ver, vocês vão estudar isso no decorrer das aulas, que não é só o autor do dano que responde civilmente, tá? Muitas vezes tem certos tipos de responsabilização civil que não foi aquela pessoa que cometeu o ato ilícito, mas foi outrem. Por quê? Nós temos hipóteses no nosso código de responsabilidade civil pelos fatos de outrem. Artigo 832 do Código. Ah, professora, que exemplos? Não, que o Código diz. O empregador por seus prepostos. Então, a empresa, ela responde, por exemplo, se o sujeito, o trabalhador lá, o motorista de ônibus, atropelar alguém, ela vai responder civilmente, ela responde objetivamente. Depois, se ela quiser cobrar, né? Como eu falei para vocês, a gente usa muito o direito de regresso, de cobrar-se do real autor do dano depois. Mas há certos danos que a pessoa responde e depois ela pode cobrar, tá? Por exemplo, dos pais pelos filhos menores. Né? Os alunos sempre questionam, e nesse caso, professora? Né? O pai respondeu lá por um furto que meu filho drogadito, né, usa drogas e tal, causou dano a outra. Então, o pai vai responder, mas nesse caso, por ser família, não há direito de regresso. Olha que interessante. Por envolver direito de familiar, né, por própria, né, porque o direito da responsabilidade civil não quer também violar um princípio máximo que é a paz social, a ordem familiar, né? Então, assim, seria muito que o direito regulamentasse aí o filho, no caso, né, o pai, entrar com uma ação de indenização, de regresso contra o filho, né? Então, aí, no caso, não cabe, tá? Quando for danos que o pai, por filho menor, tá? Os pais respondem pelos atos dos filhos menores, não pelos maiores de idade, certo? Então, os pais respondem, por exemplo, por filho que é inválido, né? Vamos pensar no esquizofrênico, que venha causar dano para outro, os pais respondem. Mas, nesse caso, não há direito de regresso, ok? Quais são as causas jurídicas mais ensejadoras,
de responsabilidade civil. Vejam lá, são múltiplas, tá? Mas eu trouxe lá para vocês no material as principais, tanto doutrinárias quanto legais. Ato ilícito. Então, o ato ilícito, stricto sensu, é a lesão antijurídica e culposa, negligência, imperícia, imprudência. Esse caso gera responsabilização. Ilícito contratual, o inadimplemento de um contrato, gera indenização. Lógico, queridos, volto a falar-lhes do tempo de pandemia. Nós estamos num tempo, para vocês terem uma ideia, todas as ações que a gente, porventura, tenha que entrar, alguns juízes estão isentando da multa, né? Multa, por exemplo, porque a pessoa teve que deixar o imóvel e vocês sabem que se não tiver 1 ano no imóvel, tem que pagar a multa. Os juízes, o que estão fazendo? Isentando, porque nós vivemos uma situação de excepcionalidade. Né? Juízes trabalhistas, né? A empresa não está pagando nos 10 dias, tem lá a multa de um ordenado, multa do 477. Os juízes não estão aplicando, por causa do tempo de pandemia, tá? Então, é lógico que o ilícito contratual, nesse momento de situação excepcional, está sendo revisto. Muitos juízes não estão deferindo o despejo, tá? Porque a pessoa não está conseguindo pagar pela situação que estamos vivenciando. Enquanto essa pandemia não acabar, os juízes não estão dando ordem de despejo. Ah, professora, mas houve um ilícito contratual, ele é inadimplente. Tudo bem, mas os juízes têm aberto aí a negociação, que o credor se valha de um outro meio, mas despejar a pessoa, eles não têm deferido, tá? Se a pessoa vier na contestação, na defesa, alegando, né, está desempregada e tudo mais, eles não têm deferido só nesse momento, ok? Violação de deveres especiais de segurança. Então, a terceira causa jurídica de responsabilização. Violação de dever geral de segurança. Então, meio ambiente tem que ser seguro, o hospital tem que ser seguro, são garantias impostas pela lei àqueles que exercem atividades de risco. Vocês viram que o governo federal aprovou uma indenização de 50 mil reais, né, para vocês verem, eu acho pouco, para o sujeito, para a família, né, que perdeu um ente na pandemia lá e ele era profissional da saúde, né? Então, os profissionais de saúde que foram perdidos aí na pandemia, foi deferida aí uma indenização do governo para essas famílias, tá? Eu não sei, eu não me recordo, o que eu vi esses dias no Jornal Nacional, mas me parece que só pelo fato da pessoa ter adquirido a Covid, ter ficado na UTI, por ela estar na linha de frente, também vai ser devido esse direito. Ela se recuperou e tal, mas ela vai ter direito a essa indenização. Ou seja, por quê? Porque existe um dever geral imposto pela lei de segurança epidemiológica, né? Quem que deve preservar a saúde, a segurança das pessoas? O Estado e, lógico, as pessoas jurídicas privadas que ela trabalha, mas a maioria desses hospitais que estão com a Covid e tudo mais são hospitais públicos. E compete o dever de segurança ao Estado, né? Nesse período de pandemia. Então, onde mais que nós vemos essa responsabilização por violação a deveres de segurança? Todos os que estão expostos a riscos, dever geral de incolumidade com relação às coisas perigosas, tá? Então, trabalhadores que trabalham, por exemplo,
pilotos de avião, em relação, né, a acidentes aéreos, aqueles trabalhadores em minas e subsolos, como aconteceu com Brumadinho, todas essas, os seus empregadores têm a responsabilidade objetiva de indenizar danos que essas pessoas sofrerem, ok? Que mais? Obrigação contratualmente assumida de reparar o dano, tá? Como acontece, por exemplo, no seguro e fiança. Veja, no seguro e fiança, quem deixou de pagar o aluguel não foi o fiador, foi o locatário, né? Na fiança de dívida, também, muitas vezes, quem inadimpliu foi o devedor. Mas como a pessoa assumiu a obrigação contratual de reparar o dano, vai ter que indenizar, certo? Então é uma coisa seríssima, né? Não sei se vocês têm acompanhado, tem imobiliárias que nem estão mais exigindo o fiador, porque agora existe uma ordem de despejo em 15 dias, tá? Que é mais rápida. Claro, não estou falando do tempo de pandemia, mas para esse caso sem fiador, o devedor ele fica ciente que ele vai ser despejado rapidamente do imóvel, se ele não cumprir com a obrigação. Então, algumas não estão mais colocando esse terceiro, que é o fiador responsável pela obrigação, certo? É uma coisa seríssima, né? Ser fiador de alguém. Você garante realmente a obrigação. Tem pessoas que chegam a perder os imóveis, né? Que mais? Violação a deveres impostos pela lei, é a questão dos filhos menores, né? Os pais pelos filhos menores, nós somos responsáveis pelo animal. Então, são responsabilidades aí impostas pela lei. E, por fim, o ato que, embora lícito, como eu falei para vocês, alguns atos são lícitos, mas ensejam a obrigação de indenizar nos termos da lei, que são os atos praticados em estado de necessidade. Né? Então, você foi, por exemplo, você estava certinho na tua mão, na rodovia e tal, né? Ou aquele exemplo que eu dei, você está praticando um ato para salvar a vida de alguém, você está em alta velocidade, entende? E você acaba colidindo num muro ou em outro veículo por causa dessa pressa, porque você está levando alguém para o hospital. Mesmo assim, gera indenização. Tá? Por que gera indenização? Porque, mesmo o ato sendo lícito, imbuído de extrema necessidade, ele causou um dano. Então, se causou dano, tem que reparar, ok? Então, perceberam? É um campo muito rico, esse da responsabilização. Não, ela não decorre só de lei, ela decorre do contrato, ela decorre de violações à segurança, certo? E daí ela gera a responsabilidade. Inúmeros fatos sociais não têm repercussão no mundo jurídico, razão pela qual deles não se ocupa o direito. Então, assim, eu coloquei para vocês lá o exemplo. Tome-se como exemplo o fato de alguém caminhar por uma rua ou passear por uma praça. Se nessa praça houver placas proibindo pisar na grama, proibindo, vocês têm visto em tempos de pandemia, né? É proibido o exercício lá com aqueles equipamentos de atividade física nas praças, né? Tá tudo lacrado. Se você viola, desrespeita, você acaba pagando multa e até respondendo a processo criminal. Essa questão das máscaras tem sido super polêmica, né? Cada município está colocando um valor, mas assim, é uma questão de pandemia, de segurança, a coletividade, você está cometendo um crime contra a saúde pública se você não usa. E aí você tem que reparar o dano através da multa, através do processo criminal, tá?
O ato ilícito, digamos para vocês, 80% das indenizações que nós temos é por cometimento de ato ilícito. Tá? Então, o ilícito é uma das causas em que mais nós vemos geradoras de indenização. O que vem a ser o ilícito? Caio Mário conceitua esse ilícito como um ato antijurídico, um ato de conduta, tá? A noção da culpa surge nesse ilícito. Nós temos aí, o que eu falei para vocês, a negligência, a imprudência e a imperícia. Professora, qual a diferença desses três que caracterizam o ato ilícito? Negligência. A negligência é cometida quando há omissão, tá? Quando há omissão na prática, né? Daquele caso, por exemplo, a omissão de socorro. Né? Você foi negligente. Além de caracterizar um crime, pode gerar indenização, tá? Você foi um médico, por exemplo, que esqueceu lá sei lá, um bisturi, né, numa cirurgia. Né? Isso a gente pode achar incomum, mas acontece. Né? Principalmente cirurgias, pense bem, cirurgias muito invasivas, na responsabilidade médica, a gente utiliza muito essas três vertentes do ato ilícito, tá? Então, muitas vezes o médico ele é imperito, ele não tem, por exemplo, aquela especialidade naquela cirurgia. A gente vê isso muito acontecer na cirurgia plástica, né? Não sei se vocês lembram daquele doutor Bumbum, ele nem tinha especialidade em cirurgia plástica, que requer lá 4 anos de especialização, 2 em cirurgia geral. O cara nem tinha isso, e ele então era, ao mesmo tempo, imperito e, ao mesmo tempo, negligente. Né? Ele praticava atos que violavam, né? A imprudência, para vocês terem uma ideia, ela está mais ligada ao ato comissivo, tá? Praticar ato, por exemplo, dirigir em alta velocidade, é ser imprudente, né? Eu estou praticando um ato comissivo, tá? E a negligência não, ela já tem mais a ver com a omissão, né? Então, a pessoa é omissa, né? Ela deixa de cuidar, por exemplo, vocês viram aquele caso emblemático que nós tivemos há pouco tempo daquele menino, né? Ela deixou, né? Ela foi negligente porque ela deixou que ele subisse o elevador, sendo uma criança pequena, ela tinha o dever geral da guarda daquela criança. E ela foi negligente quando ela se omitiu ali, deixando que acontecesse o que aconteceu, né? Que ele apertou um andar lá que não podia e acabou morrendo, tá? Então, ali vai gerar uma indenização por ato ilícito, né? Vai gerar reparação por dano civil e a reparação criminal, tá? Tem tudo isso, né? E vocês podem perguntar, mas professora, e quando a criminal correndo com a civil? Nós temos, elas são independentes entre si, tá? O processo criminal corre independentemente do civil, mas nós temos uma disposição do nosso código a respeito disso, lá no 935, que diz o seguinte: 935, ó, a responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo mais questionar sobre a existência do fato ou sobre quem seja o seu autor, no caso lá, né, de Recife, do que aconteceu com essa empregada doméstica, né, com seu filho lá, quando estas questões já se acharem decididas no juízo criminal.
Vocês viram que o Ministério Público ofertou a denúncia. E agora a gente vai ter o julgamento e tudo mais. Então, se essa questão já está decidida no juízo criminal, a indenização já é pacífica. Nem necessita produzir provas. Tá? Então, correm independentes entre si, mas se já souber decidido uma questão no crime, essa questão já não se questiona mais quanto à autoria do fato e tudo mais, já gera a indenização decorrente do processo criminal, ok? Mas que eu tenho que falar para vocês. Professora, Pois não. em algum caso específico, dentro do processo civil, ele vai aguardar que tenha uma decisão no criminal, ou ele ocorre de forma natural e ele observa só o criminal para ver se já teve alguma decisão? Exatamente. Ó. Geralmente eles correm independentes, André. Mas o fato de já ter sido, por exemplo, foi ofertada a denúncia, se o juiz acata essa decisão, já é utilizada no processo civil, entende? Como nós falamos, as provas elas ficam, não há necessidade mais de produção de oitiva de testemunhas, a indenização civil, ela acaba saindo mais rápido. Não sei se vocês se recordam daqui no caso de uma moça aqui em Londrina, que teve a denúncia ofertada porque ela dormiu ao volante e ela acabou atropelando dois motociclistas. Na 10 de dezembro, uma avenida aqui que uma avenida de alta velocidade mesmo, mas não tanto, né? Que os caras voaram a não sei quantos metros para frente e tal. Então, o que aconteceu? Houve a condenação dela no crime. E aí o advogado, só com base nessa condenação, já entrou com a ação civil e o juiz já determinou a indenização para as esposas, para os filhos menores, tá? São todas indenizações aí, né? Que tem a indenização para o cônjuge e tem a indenização dos filhos menores. Os caras eram super novos, tinham filhos pequenos. Tem como nós chamamos, os danos materiais, envolvem os lucros cessantes e os danos emergentes. Então, tudo que ela gastou, né, com essa questão, né, da viúva, por exemplo, com psicólogo e tudo mais, é o dano emergente. E os lucros cessantes, que é o que aquela pessoa representava aí né, era um esteio de família, é o que a pessoa deixou de lucrar, e aí cabe um pensionamento aí para a vida toda em favor desses menores, né? Tendo em vista que o pai era esteio de família. Então, muitas vezes os advogados, tá, André? Respondendo a sua pergunta, muitas vezes nós, advogados, pedimos o sobrestamento do feito. O que é sobrestamento? A gente pede que o processo seja civil, fique suspenso até a decisão criminal. Para quê? Para se valer já da decisão no crime. Mas muitas vezes não é interessante pedir isso porque o processo criminal demora também, né? Ele demora, principalmente em caso de homicídio, que é o caso dessa moça, né? Foi um homicídio culposo. Vocês sabem que sobre trânsito, pouquíssimas vezes se aplicou como homicídio culposo, né? Tivemos o caso daquele deputado no Paraná e o caso agora dessa menina, que ela, na verdade, pediram que fosse doloso, que fosse a júri, mas acho que está como culposo, né? Por ela ter dormido ao volante, ela alega que dormiu e tudo mais. Então, não vai para júri, salvo engano, tá? Acabou sendo como culposo mesmo. Então, agindo com dolo, acho que foi o caso do deputado lá, que a gente teve em Curitiba.
Mas, enfim, muitas vezes o advogado que ingressa com a ação civil, tá? Que não é o mesmo que ingressou com a ação criminal, vocês sabem que são áreas bem distintas. Muitas vezes os advogados não esperam a decisão criminal porque ela pode demorar, né? Pode demorar para sair. Principalmente quando se discute essa questão, se foi homicídio culposo ou doloso, né? Então pode demorar para sair. Então, o advogado só se vale, por exemplo, do oferecimento da denúncia, né, do acolhimento dela ou não, e houve testemunhas, e para que saia logo a reparação civil para as vítimas, certo? Porque senão demora muito ficar aguardando o processo criminal, ok? Alguém tem mais alguma dúvida? Queira perguntar? Tem muita diferença, tá? Então, queridos, só falando um pouco das espécies de responsabilidade, nós vamos ter, então, a criminal e a civil, são diferentes, tramitam de modo totalmente independente, e a única coisa que a gente tem que observar é esse 935, né? Havendo uma decisão já na criminal, não há mais que se questionar com relação à existência do fato no processo civil. Então, é como se encurtasse, né? Para o advogado é muito importante essa responsabilização penal, muitas vezes porque encurta muito o caminho, né? Não se questiona mais sobre o fato possível e o juiz só vai fixar a indenização. Aí, como eu falei para vocês, essa indenização é por dano material, lucros cessantes e danos emergentes, dano moral, né? Muitas vezes vai ter, às vezes a pessoa não morre, mas ficou com dano estético, tem que fixar também. Depois nós temos a responsabilidade contratual e extracontratual. A contratual é a que decorre dos direitos das obrigações e contratos, né? Quando nós nos obrigamos por força de contrato. E a extracontratual, ela é também chamada aquiliana. Na nossa próxima aula de quinta, a gente vai falar um pouquinho do histórico, que eu acho bem importante, de como a responsabilização surgiu. Nós tivemos a época da lei do talião, né, do direito romano, que era olho por olho, dente por dente, era uma questão de vingança. A responsabilidade ela foi passando por várias etapas históricas até chegar no que a gente tem hoje, né, que ela é traduzida como uma reparação do dano, né? Não tem como a pessoa, não tem como o juiz, não tem como a pessoa reparar o status quo antes, né, do que era o dano, mas ela tem que indenizar, reparar de modo, né, patrimonial essa violação, né, essa violação, esse ilícito cometido. Então, veja, é a extracontratual que eu estava falando para vocês, que a reparação nada mais é do que a reparação por danos morais, ela é também chamada pela doutrina de responsabilidade aquiliana. Aquiliana no sentido de que a aquília no direito romano era aquela responsabilidade que não decorria do contrato, mas feria de algum modo a pessoa, né, na sua honra, na sua integridade. Então, ela foi chamada, por isso que ela tem esse nome, responsabilidade aquiliana ou extracontratual. É uma responsabilidade daí que não tem previsão no contrato e nem previsão decorrente de uma obrigação, tá? Ela, de uma obrigação contratual, no caso, né? Decorre de uma obrigação geral, que é o respeito às pessoas, o respeito à integridade física, o respeito à honra, à imagem.
né? É isso, tá? E aí nós temos a responsabilidade subjetiva e objetiva, que a gente vai estudar, tá? Subjetiva são as que pressupõem culpa. Então, nós vamos ver que no nosso direito civil, nós temos as objetivas, que independem da culpa. Basta a prova do dano e do nexo causal entre o dano e o dano e o ato cometido, tá? Não preciso provar a culpa. Então, tem muitas responsabilidades que são assim. Por exemplo, aqui vocês devem conhecer a responsabilidade objetiva do Estado, né? O Estado responde pelos seus prepostos, independentemente da prova da culpa. Então, o Estado responde, por exemplo, por buracos na cidade. Eu já tive ações contra o município versando isso, né? A questão do asfalto. O Estado responde, por exemplo, por atos causados pelos seus prepostos, né? Vamos pensar assim, que um assediador, né? Um chefe que é muito, que causa um dano a servidores, né? Por assédio moral, o Estado vai responder. O Estado responde por erros dos seus agentes, né? Então, por exemplo, vamos pensar nos policiais, tá? Nós temos visto muito isso na mídia, né? Policiais que têm agido com abuso de poder. Então, acabam, não sei se vocês viram aquela cena horrível daquele policial em São Paulo, né? Pisando na garganta daquela senhora, né? Logo após o que ocorreu nos Estados Unidos. Então, o Estado responde, independentemente da prova da culpa do sujeito e tal, o Estado responde por erro judiciário, erro, por exemplo, na fixação das sentenças, erro na fixação da pena do réu, certo? Então, a responsabilidade objetiva. Todas as hipóteses do 832 do nosso código são hipóteses de responsabilização objetiva, tá? As instituições de ensino respondem de modo objetivo, os transportes, o dano ambiental também é responsabilidade objetiva, todos que não pressupõem culpa. E a subjetiva é a grande parte, tá? Isso cai sempre em concurso, queridos. E que eles perguntam: no direito brasileiro, prevalece a responsabilidade objetiva? Não. É pegadinha de concurso, de OAB. A responsabilidade que ainda predomina no nosso ordenamento jurídico é a subjetiva. É aquela que nós temos que provar a culpa da pessoa, né? Se ela agiu com negligência, imperícia, imprudência, se ela cometeu o ato ilícito em seu sentido intrínseco, né? No seu sentido estrito, ok? Então, o Brasil avançou muito na questão da responsabilização objetiva, na responsabilização por dever de segurança, de incolumidade física, mas nós ainda estamos engatinhando perto do direito europeu, do direito norte-americano, tá? Em termos de responsabilidade objetiva. A gente ainda tem muitas hipóteses de responsabilização no nosso código, a grande parte delas, que são por cometimento de ato ilícito, né? Por tendo que provar a culpa. Responsabilidade nas relações de consumo. Então, nós vamos estudar uma hipótese de responsabilização civil muito recorrente. Quem for advogar, quem for estudar para concurso, cai muito essa questão, tá?
E é isso. Queridos, vamos falar mais um pouquinho também no decorrer do nosso curso sobre os pressupostos da responsabilização subjetiva, que é a que mais existe, que é a do artigo 186, que eu li para vocês, né, do ato ilícito. Nessa hipótese, a gente precisa provar a conduta culposa, que é ação ou omissão, imprudência ou negligência, tá? Imprudência está mais ligada à ação e à negligência ou omissão. Ou a imperícia, né? Que é aquele fato da pessoa não ser habilitada para realizar determinado ato. Então, pessoas que, por exemplo, não são expert naquele assunto, não são médicos graduados para aquele assunto, se dizem, por exemplo, especialistas, mas não são. Essa é a imperícia, tá? Quando, por exemplo, profissional da enfermagem que não fez o curso, mas se intitula, pode responder por imperito, tá? Advogados, né? Atendem como advogados, mas não são. Nexo causal. O que é o nexo causal? É o nexo entre a conduta praticada, tá? Omissiva ou comissiva, e o dano. Tem que haver um liame aí, tá? Senão não há nexo causal. Por exemplo, nas responsabilizações por acidente de trabalho, tá? Muitas vezes as pessoas perdem porque ela não consegue comprovar esse nexo causal, ou seja, que a conduta praticada foi realmente da empresa, certo? Vou dar um exemplo para vocês. Doenças psíquicas, né? Então a pessoa procura muito a gente querendo ingressar com uma ação de indenização por dano moral, porque ela não tinha depressão antes do trabalho e tudo mais. A gente tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes não há esse nexo causal. A conduta, muitas vezes, da empresa foi só uma ali dentre problemas que a pessoa própria tinha. Então, tinha, por exemplo, predisposição à doença, separou-se do marido, houve um divórcio. Tudo isso culminou no problema e a empresa, na verdade, não tem culpa, stricto sensu, né? Vamos pensar que é uma empresa que grande, que requer muita diligência na função, mas ela não chegou a praticar um ilícito, né? Então, ou seja, a pessoa há uma culpa exclusiva da vítima que rompe com o nexo causal, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso, tá? Muitas vezes, a culpa exclusiva da vítima rompe com o nexo causal. Muitas vezes ela deu ensejo ao dano e não a quem ela imputa o cometimento, a conduta comissiva ou omissiva, tá? E o dano, né? Não há, gente, no campo da responsabilidade civil, já coloquem isso na cabeça, tá? Não há responsabilização sem prejuízo ou dano. Não tem como. Tem que haver um prejuízo. Por que eu falei da fila de banco? Porque não há dano, prejuízo. Se a pessoa não comprovar que ela realmente sofreu um dano decorrente do atraso do banco, sei lá, ficou 2 horas, agora vocês estão vendo com a pandemia, a Caixa Econômica, as pessoas chegam cedo e saem, sei lá pelas 10, 11 horas. Aí vão querer exigir a lei da fila do banco. Não vai gerar responsabilização, a não ser que ela comprove que daquela demora toda, além do desrespeito à lei estadual, houve um dano, né, a prática gerou um prejuízo, certo? Então, as únicas
possibilidades são essas, não só a violação da lei por si. Então, tem que haver prejuízo, tá? Tem que haver prejuízo. Se não resultou prejuízo, não há que se falar em indenização, certo? Vocês vão ter muitos clientes procurando vocês por coisas banais, por mero aborrecimento. Eu tive, por exemplo, um caso hoje, a pessoa discutiu com o síndico. A gente fica naquele liame, aqueles limites ali do mero aborrecimento. Mas ele me xingou e tal. Mas a gente vai ter prova disso? Realmente as câmeras mostram, a gente vai ter, realmente lesou sua honra, eu preciso saber o teor desse xingamento, e conforme for, é mero aborrecimento, fato do cotidiano, tá, gente? Então, assim, muitas coisas se resumem a mero aborrecimento. Quem tiver interesse por essa matéria, gente, são TCs que saem, assim, excelentes. Indenização por os limites entre a indenização, a responsabilidade civil e o mero aborrecimento. São limites muito tênues ali. Vocês vão ver, assim, na jurisprudência do dia a dia, limites, assim, muito tênues que não geram responsabilização, que geram mero aborrecimento, certo? E eu já tive TCs belíssimos na indenização por abandono moral afetivo. Né? Eu não sei se vocês sabem, mas o dever de cuidar do filho, não existe o dever de amar, tá, gente? Mas existe o dever de cuidado, de educar. E se o pai ou a mãe não, né, é outro limite aí difícil, tá? No caso concreto, a gente se vale, eu tive um cliente, a gente ouviu colegas da escola que relataram para o juiz, né, que ele chorava porque o pai não aparecia, ele era o único que sem pai, entendeu? Nas reuniões, eu ouvia a coordenadora do colégio, no sentido de que ele sempre ia mal nas matérias, e aí a gente conseguiu a indenização por abandono moral afetivo. Então, a gente precisa produzir várias provas para levar a uma responsabilização. Não é só o pai ausente, né? A gente tem que provar os danos que essa pessoa teve ao decorrer da vida, o que ela sofreu realmente com a omissão do dever de cuidado, realmente ela teve dano psicológico, ela consegue comprovar isso com testemunhas. E aí, lembrando, tá, queridos, que toda responsabilização civil está sujeita à prescrição. Então, a gente tem que ter esse cuidado também. Por exemplo, o abandono moral afetivo, eu já tive clientes, né, que de 25 anos, doutora, eu quero entrar com uma ação contra o meu pai. Ele sempre foi ausente e tudo mais. Aí você tem que dizer, não, mas você completou 18, você tinha 3 anos, né, maior de idade, contra o menor não corre prescrição, mas contra o maior tem 3 anos para entrar com a ação. Não entrou, prescreve. Então, tem esse detalhe também, né, a questão prescricional nas responsabilizações. O direito não socorre aos que dormem, então tem que ingressar logo, senão pode incidir a prescrição. Tá ok, queridos? O André está perguntando aqui, nesses casos você cobra do cliente? Não, queridos, eu tenho por hábito, e a maior parte dos advogados que não cobram consulta, certo? Vocês vão receber muitas pessoas que às vezes questionando vocês pelo WhatsApp, marcando para vir ao consultório, ao escritório, né, pessoalmente. Eu não tenho por hábito cobrar consulta, mas a OAB coloca na tabela lá, tá? Hoje uma consulta de um advogado é R$580. Só que vocês vão ver que isso é impraticável na prática, né? Como é que você vai
Por exemplo, eu estou atendendo muita gente aí que não está conseguindo o auxílio emergencial. Então, como é que você vai cobrar dessa pessoa que ela nem conseguiu o auxílio, né? Não tem como. A gente procura atender e visar o êxito da ação, né? Ó, vou te cobrar, se eu receber para você, a gente cobra 30%. Mas, assim, tem muito advogado que cobra, tá? Quando que eu cobro consultas? Eu cobro quando, por exemplo, é uma empresa, né? Que é uma orientação sobre um empregado, uma orientação de como proceder, eu cobro, tá? Daí a gente cobra, quando pede um parecer, né? É bacana também, vocês vão ter empresas e tal que vão pedir para vocês elaborarem condomínios. Doutora, eu quero um parecer seu a respeito. É muito gostoso, que daí você pega a doutrina, você elabora o parecer lá com fundamento na lei, na doutrina, pesquisa a jurisprudência do STJ, do STF, e coloca lá e cobra pelo parecer. Hoje um parecer, ele pode ser cobrado de 580, acho que é o parecer mínimo, a 3.000 e pouco. Você pode cobrar, tá? Então, a gente cobra nessas situações mais específicas, mas eu, por exemplo, cliente trabalhista, eu cobro pelo êxito no final, né? Clientes, assim, indenizações, também cobro no final, porque senão você não pega o cliente, acaba, né? Porque ele vai falar, então eu vou para outro advogado que não cobra. A gente acaba não cobrando, tá bom? Amados, um beijo grande. Deixa eu só tirar uma fotinha nossa aqui. Alguém quer mais tirar alguma dúvida? Quinta nós nos vemos novamente nessa matéria muito gostosa que vocês, espero que vocês curtam, gostem. Não esqueçam de falar para quem vocês puderem que a minha formativa vai ser aqui online, ok? Mudamos a regra. A gente dança conforme a música. Eu quero um crescimento nessas aulas online. O que acontece? Eu quero uma adesão. O aluno não participar, ele vai ser prejudicado? Vai. Ele vai ser porque eu quero que ele participe aqui e as minhas formativas, ele vai ter oportunidade lá dos 2 dias. Ou ele vem um dia. O André está perguntando, deixa eu te responder, André. Quanto ao contrato de honorários, existe sim a nossa tabela da OAB, tá? Todos os anos tem uma tabela da OAB e a gente procura seguir a tabela, não cobrar nem muito abaixo, nem muito acima. A tabela, ela serve de um norte, o advogado não está obrigado a ela, mas ele tem ali, serve de um parâmetro, né? Para ver se você não está cobrando muito além. Por exemplo, os 20% está lá como um mínimo que o advogado deve cobrar. Mas nós temos por praxe, trabalhista, civil, indenizações, a cobrar 30%. É uma praxe que já se tornou, porque daí nem é tão aquém e nem está muito além. Né? Por exemplo, o advogado cobrar 50%, daí ele já não está cobrando uma comissão. Né? Ele está praticamente cobrando um direito que é da parte. Eu sou contra. Né? Eu sou contra advogados que cobram um percentual muito alto. Mas, por exemplo, divórcio. Divórcio vocês cobram conforme o valor dos bens. A tabela da OAB está lá. 5 a 10% sobre o valor dos bens. Então, você cobra... Tem divórcio que, se você pegar o bem do casal, vai dar um valor altíssimo. E o certo é cobrar isso. Mas muitas vezes você vê que o casal, embora tenha bens, não tem condição de te pagar. Né? Sei lá, vai dar 50 mil, né? O valor da tua comissão, mas ele não tem, a esposa não tem condição, daí você procura cobrar de outro modo. Tá? Queridos, eu vou fazer a chamada, então, todas as aulas para prestigiá-los
Vocês não precisam fazer as atividades porque estavam aqui. A chamada nossa não está na ordem alfabética, tá? Então, eu vou falando cada um, aí vocês respondem aqui. Christopher, Elidiane, Mariana, Felipe, Amanda. Aqui, presente. Amanda? Celiane, Matheus. Presente. Celiane. Amanda Maggi. Luana. Presente. Ah, tá. E Amanda de Lima? Não. Amanda de Lima não, então, né? Não, eu tô aqui, Ah, você presente. está aqui também, tá? Luana. Juliano. Jonathan. Alexandre. Bruno. Presente. Maria Fernanda. Felipe. Marcos Gabriel. Maria Felipe Eduarda. presente. Marcos Gabriel? Ah, o Felipe Carvalho, né? Felipe. Isso. Deixa eu vou te achar aqui, peraí. Felipe Carvalho. Felipe, você fez a rematrícula? Eu fiz. Ah, tá aqui, tá certinho. Queridos, só peço sua atenção, tá? De quem não fez a rematrícula não pode assistir. Maria Fernanda, Felipe, então. Felipe Santos não está, né? Marcos Gabriel. Maria Eduarda. Jéssica. Presente. Maria Eduarda. Presente. Jéssica também? Sim. Moacir. Victor. Por falar em Moacir, queridos, professor Moacir está chegando, maravilhoso. Vocês vão adorar, tá? Ele deu aula comigo há 17 anos atrás, acredita? Tamanha experiência. Ele deu aula comigo na Unopar. Victor. Mônica. Presente. Mônica, tá. Gabriele. Lucas. Luana. Qual? Lucas Gabriel. Não. Luana. Bruna. Vinícius de Lima. Wellington. Isabela. Caroline. André Gustavo. Presente. Caroline, presente. Caroline. André Gustavo está, né? Matheus. Boveto. Raquel. Presente. Lucas Esperandio. Presente. Eduardo. Presente. Lucas Oliveira. Robson. Presente. O Robson está. Maria Presente. Luísa. Maria Luísa. Guilherme. Guilherme não está? Acho que ele está. Luiz Gustavo. Também não. Bom, então todos esses que faltaram só vão ter a presença se fizerem a atividade. Vocês, queridos, estão dispensados. Obrigada. Estou bem feliz de voltar com vocês. Tá? A gente vai aprender bastante nessa matéria. E eu quero a participação de vocês. Tá? Na próxima aula, então, a gente continua. Vai ter algumas aulas que eu vou pedir algumas jurisprudências para a gente poder debater, ok? Mas essas primeiras questões são mais sobre temas gerais mesmo, tá? Um beijo em todos, até quinta.